Saudações aos telespectadores da TV de Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito. Hoje estamos com o diretor do Fórum da Comarca de Mossoró, o magistrado Dr. Eval Sampaio, para falarmos sobre a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que pretende pôr fim ao foro privilegiado. Então não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Temos aqui a honra e o privilégio de ter o magistrado, diretor do Fórum aqui de Mossoró, coordenador do Centro de Conciliação, Sejusc, em todo o estado do Rio Grande do Norte, professor universitário, palestrante, Dr. Eval Sampaio. Seja bem-vindo ao Dinâmica do Direito. Prazer nosso, mais uma vez aqui, doutor Nazeu. Última vez que eu vim aqui, fiquei muito alegre. O nome do programa é bem interessante, Dinâmica do Direito. E a gente fica feliz de participar. Todo o programa, eu sempre digo, né? Eu que faço alguns programas, estamos um pouco parados com o nosso na TV Câmara, tendo visto alguns problemas aí administrativos. Lá o nosso programa Cidadania. E eu penso que é muito importante, tanto na rádio quanto na televisão, que a gente possa levar a todas as pessoas a cidadania, porque cidadania não é só votar, cidadania é bem mais que isso, é participar efetivamente de toda a vida pública, da própria vida privada. E como você vai participar se muitas vezes você não sabe nem os direitos que tem, não sabe como efetivamente se colocar no meio social? Então é muito bom que a gente possa discutir temas ligados ao direito, não só temas individuais, não só aqueles temas que eu digo assim, numa posição um pouco egoísta, né? Como, por exemplo, saber seus direitos do consumidor. Todo mundo quer saber seu direito do consumidor, todo mundo quer saber, por exemplo, seus direitos trabalhistas, seus direitos previdenciários, mas eu confesso que eu gosto muito mais de tratar de temas amplos, temas coletivos, porque tudo que nós estamos passando hoje, indiscutivelmente, passa justamente por essa falta de visão coletiva, essa falta de visão social. Nós, de um modo geral, temos que reconhecer, somos muito egoístas. A gente se preocupa muito com a gente, com a nossa família. Quando se a gente tiver um pouquinho de preocupação coletiva, a gente vai melhorar. E o tema que você propõe é um tema bem interessante, um tema da atualidade, tendo em vista os diversos escândalos que nós temos, desvio de dinheiro público, as coisas tão não republicanas em uma república. Que contradição! República Federativa do Brasil, onde só temos coisas não republicanas, é um tema importantíssimo. Doutor Eval, no primeiro bloco, geralmente a gente deixa para conhecer o entrevistado. Eu sei que o senhor está na rádio, na mídia, palestrante, como a gente falou, mas nem todos conhecem a pessoa do Dr. Eval. A questão da magistratura, o senhor ingressou muito jovem, foi isso? Ingressei de 23 e pouco para 24 anos, né, no estado da Bahia. Muita alegria que eu tive de passar quase 2 anos lá, por diversas comarcas, tendo ingressado praticamente numa comarca onde nunca um juiz tinha escolhido deliberadamente, uma comarca bem pequena. Essa minha primeira comarca só tinha uma rua, como se diz, e de lá para cá a gente vem enfrentando aí todos os desafios, quase 20 anos de magistrado, mas como eu sempre digo, quando você faz algo com amor, quando você faz algo que você gosta, algo que verdadeiramente você pensa em servir ao próximo, porque o magistrado é um servidor público como qualquer outro. Claro que ele tem uma diferença, porque ele mexe com a liberdade das pessoas. Vejam, né? Quando você manda alguém para a cadeia, é muito sério, você tira esse direito que você tem de ir e vir. Quando você toma o patrimônio dos outros, né? Chega lá, arranca a força, como se diz, o patrimônio. Então é um servidor, talvez, diferente por essa natureza da função, mas servir ao público, sinceramente, é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. É um prazer que eu tenho de servir ao público. Doutor Eval, o senhor se considera um juiz ativista? Olha, eu queria que você dissesse primeiro o que você pensa como ativista. Se você disser o que você pensa como ativista, aí eu lhe digo se eu me enquadro
ou não nesse ativismo. Eu vou esperar primeiro você explicar, aí eu digo se eu sou ou não. Muito bem, doutor, porque muitas vezes a letra da lei, friamente falando, né, ela, no sentido abstrato da palavra, né, muitas vezes ela não resolve todos os casos. E a gente percebe muitos magistrados utilizando além da lei. Eu sei que as sentenças têm que ser fundamentadas, tem que ser bem fundamentadas. Não sou ativista. É verdade? Então não sou. Nesse ponto de vista, não sou. O senhor não se considera ativista? De maneira nenhuma. Não cabe ao juiz decidir com os seus valores pessoais, com o que ele pensa no mundo para ele, o que ele acha que é o melhor, por uma coisa muito básica. Nós vivemos numa democracia, onde o poder é do povo. Se o poder é do povo, ele o exerce ou direto ou por seus representantes. Seus representantes chegam lá, nos diversos ambientes legislativos, na estrutura municipal, na estrutura estadual, na estrutura federal, que é bicameralista, e lá o poder legislativo faz a lei. Quando o poder legislativo faz a lei, o juiz cumpre fazer valer o que está na lei. Então o juiz não pode colocar nas suas decisões, inclusive eu digo suas, porque a maioria diz que é suas. A decisão que eu profiro não é minha, a decisão é do Estado, o Estado juiz. Independe dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Agora, a lei às vezes deixa esse espaço para o magistrado. Aí se ela deixa esse espaço para o magistrado vai acomodar a partir das peculiaridades de cada caso. Aí, se você chama isso de ativismo, ou seja, quando a própria lei dá ao juiz o que a gente chama, né, para não complicar aqui o aspecto técnico, até bem trazido pelo Código Civil de 2016, o que a gente chama de princípio da judicialidade, os espaços deixados pela própria legislação. Por isso que a gente tem muitas cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados. Por exemplo, a gente vai na Constituição e vê os princípios. Há uma abertura muito grande para que o juiz acomode no caso concreto. Se você chama de acomodar esses espaços que o legislador deixa de ativismo, eu sou. Se você entende que ativismo é ir além da lei, fora da lei, fazer algo que o juiz acha que é o melhor, que ele acha que vai fazer porque é o mais justo, porque ele está nessa linha fazendo o que ele acha certo, eu rigorosamente não sou ativista e condeno os que são. Porque não se pode deixar de cumprir a lei. A lei só pode deixar de ser cumprida se ela for, por exemplo, inconstitucional. Aí nós temos um poder muito grande. Os juízes têm, de um modo geral, os juízes brasileiros. Por quê? Porque nós podemos declarar a inconstitucionalidade de qualquer lei. Então eu não sou obrigado a aplicar uma lei que eu repute inconstitucional. Mas aí eu vou ter que fundamentar, vou ter que dizer onde é que eu vislumbro a inconstitucionalidade, se é formal ou se é material, e aí sim, evidentemente, deixar de aplicar essa lei. Mas o juiz não pode ter uma arbitrariedade ou discricionalidade. Para mim é uma arbitrariedade, mas uma discricionalidade de escolher entre um valor constitucional e legal e o valor que ele pensa. Olha, eu acho interessante muitas coisas e eu até não concordo com a escolha do legislador. Se você quiser conversar comigo alguns temas, eu vou dizer, olha, eu não concordo. Eu acho que o legislador deveria ter optado assim. Mas não cabe a mim, me perdoe a sinceridade, fazer cortesia com o chapéu alheio e deixar de cumprir a vontade do povo. O povo foi lá. Ah, mas ele elegeu ruim, ele elegeu péssimo os seus representantes, né? Com todo o respeito que eu tenho ao povo, e eu sou povo também, eu tenho culpa disso, mas pensa um congresso ruim. Pense uma bancada, de um modo geral, de políticos ruim. Não estou aqui acusando ninguém, mas a gente percebe claramente que os políticos se encontram num déficit de legitimidade muito grande, não só pelos desvios, não é só pela roubalheira, não. É porque são ruins mesmo. Não estão tendo iniciativa para resolver muitos problemas, não estão tendo versatilidade, estão corrompendo muito, mas, poxa, é a vontade do povo. Eu não posso chegar lá e dizer agora que não vou cumprir a lei, porque a lei foi feita por parlamentares que são acusados de desvio, que estão lá na lista do Fachin, ou que estão agora, o próprio presidente, que não tem mais isso, deixar de cumprir. Isso realmente é um absurdo, isso é praticamente uma anarquia. Temos que ter um parâmetro, e o parâmetro é a própria lei. Doutor Eval, assim, na ausência de valores, na ausência de referências, o povo, né,
se a gente for ver o executivo, muitos deles, né, são pegos na questão de corrupção, o legislativo da mesma maneira. E o judiciário hoje em dia está numa vitrine, né, de um poço, né, de pureza, né? São poucas desvio de conduta dos magistrados. A gente percebe, por exemplo, profissionais como Moro, né, são elogiados, né, as pessoas, os populares, veem eles como heróis. O senhor é um magistrado aqui em Mossoró muito atuante, muito competente, e ele também é um referencial. Então, eu admiro o senhor também, porque o senhor também não se furta de conversas, de diálogos, de temas, inclusive na questão da corrupção. No perfil do WhatsApp tem um movimento, né, Movimento Juízes Unidos contra a Corrupção. Então, independente da sua função, o senhor ainda é cidadão. Eu gosto de dizer muito, né? Queria só fazer um adendo. Infelizmente, também no judiciário nós temos também corrupção, né? Podemos aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos muito menos juízes e servidores do Poder Judiciário envolvidos com o problema de corrupção, inclusive proporcionalmente pelo número, do que do Legislativo e Executivo. Continuando, eu me orgulho demais. Eu digo que uma das bandeiras de luta minha, e talvez com tanta incisividade quanto a minha carreira que eu abracei, porque como juiz, como professor, eu sou servidor público, eu sou obrigado, né? Eu tenho que fazer, eu não tenho essa escolha de não fazer, tá? E eu me coloco como cidadão do mesmo modo. O problema é que ninguém se coloca assim, ou pouca gente se coloca assim. Se coloca como? Como também é obrigado a combater a corrupção, a fazer sua parte. Então eu me orgulho muito de colocar até nas minhas redes sociais, né? Que desde já eu vou até passar aqui para quem quiser nos seguir, a produção se quiser colocar, o nosso Twitter, @ErvalSampaio, os nossos Facebook, eu tenho 2, eu não vou fazer mais porque toda vida eu faço, aí estoura, e não tem como fazer 2, 3, eu criei até uma página, se o pessoal quiser acompanhar e assinar, Facebook Erval Júnior Sampaio. Eu sou tão, assim, sem muita besteira com isso, que eu criei errado e deixei errado, porque não era para começar Erval Júnior Sampaio, era para ser Erval Sampaio Júnior. Mas eu criei, tá lá, Erval Júnior Sampaio. José Erval Sampaio Júnior foi outro que eu criei com o meu nome todo. Tem Instagram, né? Instagram eu uso mais pro lado pessoal, não vou nem colocar, porque as pessoas até vê alguma coisa minha, mas é o único que eu me dou o luxo de às vezes falar alguma coisa pessoal. Os outros não, os outros só são luta, os outros é minha bandeira maior como cidadão. E eu penso que o cidadão tem muito poder, ele é que não sabe. Ele não sabe o poder que tem, inclusive de lutar contra tudo isso, só ele vai mudar. Então eu me orgulho demais. E não gosto, né, quando se fala de juiz herói, né? Eu fui tratado aqui nas eleições de 2012 como herói e não gosto desse título. Não tem herói, coisa nenhuma. Eu cumpri simplesmente o meu trabalho. Não estou aqui querendo dizer que outro não possa ter cumprido. Não, cada um tem um estilo. Se eu estava no meio da rua, é porque eu sou assim, eu sou dinâmico, né? Como o programa procura ser. Então eu gosto verdadeiramente, eu mesmo ir atrás, eu mesmo coordenar a minha equipe. E eu cumpri meu trabalho aqui em 2012. Vai entrar para a história, não é porque eu quis, é porque realmente todo mundo, todos os lados da política, e isso aí foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, todo mundo resolveu cometer praticamente todas as ilicitudes. Tudo que você buscar dentro do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e Lei das Eleições, houve nas eleições de 2012. Tanto é verdade que todas as nossas sentenças foram confirmadas, tanto na cidade de Mossoró quanto de Baraúna. E o que Moro está fazendo aí, já que você tocou o nome dele, que eu me orgulho também do colega, pode haver algum excesso? Pode, eu não vou comentar e não sei. Mas eu não tenho dúvida alguma que só pesando a vida inteira é custo-benefício. Custo-benefício. Tudo que você vai fazer na vida é custo-benefício. Você tem que ver qual o custo que você tem, se esse custo é muito grande por benefício. Eu não tenho dúvida nenhuma que o custo de talvez alguns possíveis excessos que possa estar acontecendo, porque ele inclusive era humano, os procuradores também, e não acredito em nada de conspiração, o benefício é muito grande. Quem foi que se viu nesse país
empresário que verdadeiramente é quem manda, que você percebeu aí nas últimas delações que político, juiz, presidente da República não está mandando nada. Quem manda é a força do capital e essa ligação é promíscua com a classe política. Então, quem viu grandes empresários desses, presos, verdadeiramente presos, ex-governadores, governadores, senadores em exercício, afastamento, quem mandava nesse país, a cúpula ligada, com todo respeito, não estou querendo, mas só estou falando algo que inclusive está confirmado no mensalão, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, atrás das grades. Quem foi que imaginou? Então, tudo isso é reflexo, com certeza, de uma mudança. E eu até posso ser, vamos dizer, um dia dito na história que eu apoiei tudo isso. E se porventura isso tivesse sido errado, eu quero dizer para os meus filhos que eu pelo menos estava apoiando algo que eu reputava ser importante, como está sendo. O país está sendo passado a limpo e jogando a sujeira que antes ficava no tapete, debaixo do tapete escondida, na realidade ela ficava ali, paradinha e sempre voltando. Agora nós estamos realmente empurrando e tirando debaixo do tapete e jogando para fora, evidentemente, do nosso país, porque ninguém aguenta mais tanta corrupção. Estamos conversando aqui com o doutor Eval Sampaio, magistrado, diretor do fórum, é verdade. Já teve, como ele mesmo falou, foi juiz eleitoral aqui na nossa cidade, com um trabalho muito efetivo. Então, doutor Eval, vamos no próximo bloco, no tema propriamente dito, que foi uma das propostas, né, do combate à corrupção, o fim do foro privilegiado. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje trouxemos o magistrado doutor Eval Sampaio para tratar aqui sobre a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, né? Passou pelo Senado, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Isso. E agora está na Câmara, está sendo votada, está sendo debatida. Doutor Eval, antes de tudo, quero que o senhor defina para nós, né? Para os nossos telespectadores. Tem muitos estudantes, mas também tem pessoas leigas, pessoas do povo, para entender o que é foro simples, né? Privilegiado. Primeira coisa, a ideia do foro privilegiado, em que pese esse nome, assim, pejorativo, essa ideia, eu penso que não é um privilégio de você entender pelo lado pessoal. A gente tem que acabar com essa história de privilégio. Privilégio não é bom, principalmente num país que está tentando mudar, que tem essa visão, né, de república, essa visão sempre coletiva em detrimento da questão pessoal. A gente tem que extirpar esses entendimentos de privilégios. Agora, qual é a ideia desse foro, né? Que seria mais uma ideia de um foro em função, em razão do exercício de algumas funções, tá? Que é previsto na Constituição, a Constituição Federal, e também previsto em algumas constituições estaduais, em algumas leis de organização judiciária, prevê que alguns cargos, né, algumas pessoas que ocupam, né, funções, vamos dizer assim, importantes dentro da República, não poderiam ser julgadas do modo natural, do modo normal, dentro do que a gente chama de juiz natural, de qualquer cidadão, que seria o primeiro grau, vamos dizer assim, aqueles juízes onde você reside, onde você mora. Por exemplo, vamos colocar aqui a nossa situação, né? E destacar que realmente são alguns cargos mesmo. Porque, por exemplo, o próprio juiz, ele não tem um foro, vamos dizer assim, privilegiado dentro da acepção normal dos processos e tudo mais, e há um tratamento, uma ideia, né, deturpada nesse sentido. Qual é a ideia, vamos dizer assim, elementar? Ora, um presidente da República, por exemplo, você tem que entender, nós estamos passando por um momento delicado.
Você não pode querer tratar da mesma forma o cidadão de um presidente da República. Você vai tratar ele pessoalmente. Pessoalmente, você não pode fazer nenhuma distinção, por isso da isonomia. Mas, poxa, é o cargo, ele é o chefe da nação, ele é o chefe de governo, ele é o chefe de Estado, ele representa a República, ele comanda os destinos da nação. Então, vejam, a lei, a Constituição assegura a ele determinados foros, que a gente chama de foros em razão da prerrogativa do exercício do cargo, e não o privilégio pessoal dele. Daí porque a gente está discutindo agora retirar esse foro. Por quê? Porque ele está sendo usado como privilégio. Por isso que você chama foro privilegiado, mas ele não é foro privilegiado. Porque quando eu pego o meu cargo de juiz, por exemplo, e coloco ele à frente para me proteger, para proteger a minha pessoa, para que eu seja diferente de você, Nazil. Ou seja, você é um cidadão igual a mim, não tem diferença nenhuma. Em razão do meu cargo, eu passo a ter privilégios pessoais. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, por que se está falando em foro privilegiado e em privilégio, como se essas pessoas que tivessem esse foro não fossem julgadas, como se elas não fossem processadas? Isso não é verdade. Eu vou dar um exemplo como o foro privilegiado. Não estou dizendo que eu defendo o foro privilegiado, não, nem a manutenção dele. Pelo contrário, só vou deixar para falar no final. Mas eu quero aqui destacar um lado, depois de ter conceituado, acredito que o conceito as pessoas têm entendido, mas eu vou começar a trazer um lado ruim do que todo mundo acha que é um privilégio e que não deve ser um privilégio. Nós vimos que pelo conceito, primeiro conceito constitucional, é em razão do exercício do cargo. Por exemplo, o cargo de presidente da República, poxa, parece-me que ele não deve estar sujeito, né? E até para prejudicar o exercício do cargo dele, a um foro ou, vamos dizer, a uma situação onde a suprema razão de ser do cargo fique em choque, fique em possibilidade de quê? De haver um prejuízo. E aí quem perde com isso é o povo brasileiro. Estou dando um exemplo como não é um privilégio. Mas veja, olha que interessante. Quando o presidente da República tem o foro privilegiado dentro dessa visão, né? Você já percebeu o lado negativo disso? Ele só tem um julgamento. Um julgamento. Você, Nazil, e eu, nós vamos ter mais de um julgamento, se a gente fizer alguma coisa errada. Você vai ter um julgamento pelo juiz de primeiro grau, você vai ter a possibilidade de entrar com um recurso de apelação para um tribunal, dependendo de que situação, ou de justiça, ou o regional federal. Em algumas situações, até mesmo, dependendo do aspecto jurídico, de levar às outras instâncias, que é acabar com essa história de que há uma terceira e quarta instância. Não há. Então veja, olha que interessante. A pessoa, em relação ao cidadão comum, o cidadão tem mais de um julgamento, ele só tem um. Olha que coisa, assim, difícil, que até hoje, inclusive, o Supremo já recuou com isso. Aquelas pessoas que não tiram foro privilegiado, na época do mensalão, lembra que não eram deputados, que não tinha, porque é o deputado que puxa, por exemplo, o deputado federal tem foro privilegiado no Supremo. Você lembra que por causa da conexão, né, que é essa ligação, eles só tiveram um julgamento? Inclusive teve pessoas físicas normal que foram condenadas a 30 anos, uma vez só. Não teve nem direito ao chamado duplo grau de jurisdição. Será que o foro privilegiado é tudo ruim? Agora, antes de devolver a palavra a você, para que você possa nos questionar com outros aspectos, eu chamo a atenção também ao lado que a população deve ficar indignada. É porque alguns, vamos dizer, alguns cargos, o órgão competente para julgá-lo tem demorado muito. Não estou criticando aqui o Supremo Tribunal Federal, mas olha a quantidade de deputados federais envolvidos em diversos escândalos.
a história do Supremo inteira condenou um deputado. Talvez seja por isso, né? Então o problema não é o instituto, talvez é a forma pelo qual nós estamos conduzindo esse instituto e talvez ele esteja com essa peste de privilégio pessoal. Aí é muito bom, você vai para um fórum onde você não é julgado e o processo prescreve, aí é bom demais. Doutor Eval, o senhor falou, né, da autoridade, né, o presidente da República, mas foi feita uma estimativa de que possivelmente 22 mil pessoas no Brasil, em diversos cargos, possuem o que chama-se foro privilegiado, né, ou foro em razão da função. Então, não é um tipo de corte, né, de estar concedendo, né, esse tipo de garantia torto, né, de maneira sem um critério mesmo legal. Certo, tudo bem. Eu não estou defendendo aqui, eu não me posicionei ainda, você pediu para não me posicionar, mas veja, essas 22 mil pessoas, mais ou menos, aí você deve ter contato com certeza as autoridades a nível federal, estadual e pelo menos uma visão geral de algumas autoridades do município que também tem, né, por força inclusive da Constituição. E o prefeito, por exemplo, os prefeitos têm esse foro privilegiado. Tudo bem, ótimo. Vamos imaginar que o órgão, um dos foros desses 22 mil, e que tem, viu? Eu não tenho esses dados aqui, eu não vim com dados, mas com certeza tem alguns tribunais que exercem essa função de julgar pessoas com foro privilegiado, né, com foro prerrogativa. Você sabe que todos os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, os tribunais superiores e o próprio Supremo têm esses casos, né? Ou seja, esses 22 mil pessoas que você trouxe, eles se distribuem pelos tribunais, né? Porque a ideia é não ser julgado pelo primeiro grau, né? Pelo juiz. Beleza. Você já imaginou se o tribunal, principalmente um superior, ou o próprio Supremo, que não tem nenhuma possibilidade de rever, ele tivesse uma estrutura de julgar essas pessoas com, vamos dizer, uma média, vou dizer uma rapidez, que o processo não pode ser rápido demais, que não se obedeça o devido processo legal. E ele julgasse num tempo razoável e desse a resposta, independente do mérito, se ele está puxando para um lado, se vai ter esse tipo de politicagem, que talvez eu penso que você vai abordar em outras perguntas, de um modo normal. Qual o problema que nós teríamos se fosse assim? Porque talvez o problema que você esteja chamando a atenção é que essas 22 mil pessoas, por exemplo, estão cometendo alguns crimes e estão simplesmente sendo absolvidos porque o tribunal não consegue julgar. Há uma prescrição, eles não são julgados. Não penso que seria a falta de rigor. Talvez você traga aí um outro caso pelo lado dos tribunais superiores, por esse, vamos dizer, essa difícil, vamos dizer, assimilação, e é difícil mesmo, que o ministro que vai julgar o político, por exemplo, quem sabatinou o ministro foi o político, né? Agora mesmo nós vimos, né? Quem sabatinou o último ministro foi esse povo todinho. A maioria, inclusive, né, vai ser julgado por ele agora. Você está vendo aí como é? O último ministro que entrou, sem citar nomes, né, ele entrou, foi questionado por muitos desses aí que estão agora, foram afastados do cargo. Então, isso às vezes é que complica, né? Então, no caso, doutor, temos aqui o posicionamento do ministro Roberto Barroso. Ele é daqueles que defende o fim, né, do que a gente chama, alguns chamam de foro privilegiado. Ele disse que de 2001 para cá, 59 casos caíram na vala da prescrição. Olha aí, você está vendo? Você está vendo como a gente não combinou, eu não gosto, né, de participar de programa, por isso que eu gosto demais de chegar, eu nem ligo, eu sou um dos poucos em que pese eu ser apresentador como você, Nazeu, e ser obrigado, eu e os outros apresentadores do nosso programa, eu não apresento mais só, foi esse o tempo que eu ficava sozinho apresentando,
mas a gente sempre tem o roteiro, porque os entrevistados pedem. Você viu que eu não lhe pedi roteiro, eu não pedi nada. Quer tratar do tema, trate. Evidentemente eu tenho limitações com o caso concreto. O que o ministro Barroso trouxe foi o que eu acabei de colocar. Fica complicado para a sociedade entender o foro privilegiado quando a gente vê isso. 59 pessoas que podem ter cometido, mas podem também não ter cometido, porque não houve a decisão. Você também não pode considerar os 59 culpados, tá? Porque como é que você vai considerar culpado se não teve o devido processo legal, que ele tenha podido se defender e para o final haver um julgamento? Mas 59 pessoas, dentre elas eu asseguro muita gente culpada, muita gente com provas cabais de crimes cometidos, simplesmente não tiveram responsabilidade nenhuma por causa da prescrição. Ou seja, quando você pega muitas pessoas e coloca para um determinado tribunal que já está com muita demanda, que nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem competência originária, entre esses casos, vários, tem a competência recursal ordinária, de alguns casos em tribunais superiores, que você leva pelo duplo grau de jurisdição a ele, e tem a competência recursal extraordinária, que é o mundo. Então é muita coisa, ele não é só um tribunal eminentemente constitucional, como a gente queria, inclusive eu defendo que ele seja. Então ele é um tribunal abarrotado de processos. Então, nesse sentido, eu acompanho, me associo, dentro dessa vertente, a colocação que o ministro Barroso fez. Estamos conversando aqui com o doutor Eval Sampaio sobre a proposta de emenda constitucional pondo fim ao foro privilegiado de diversos cargos públicos. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui com o doutor Eval Sampaio, magistrado aqui estadual, já atuou na esfera, né, na questão eleitoral também, como a gente falou, professor universitário, né, que tem toda uma gama aí, tanto nas redes sociais, doutor Eval, como na mídia aqui de Mossoró. O senhor é uma figura muito respeitada pelos seus posicionamentos, pela fundamentação dos seus argumentos. Doutor Eval, agora, né, o último bloco, estamos chegando, né, ao encerramento, mas ainda quero lembrar aqui, acho que está na memória das pessoas, ainda não esfriou ainda a questão de que a nossa ex-presidenta queria nomear o também ex-presidente Luiz Inácio para um cargo, né, de ministro, para tentar, nessa manobra, tirar ele, né, do foro de primeiro grau do juiz Moro. O senhor pode nos ajudar a entender, né, explicar para os telespectadores? Foi uma manobra mesmo? Foi um ardio? Na sua concepção? Veja, né, eu até fico à vontade de tocar nesse tema, que pese ter sido um caso concreto que praticamente se exauriu. Não sei se formalmente o processo já se finalizou, porque às vezes ainda tem algumas pendências. Você sabe como é o devido processo legal todo. Mas eu fico à vontade para falar disso, até porque, na época, eu ousei, né, comentar, não a situação específica, mas o contexto de um modo geral. Eu até aproveito e peço aí a galera da produção que coloque o nosso site, né, os nossos sites. Tem um site onde quase todo dia, por exemplo, esses assuntos que nós estamos vendo nesses últimos dias, né? Essas últimas delações, só para falar da atualidade, né? Tem vários artigos meu e dos nossos parceiros no nosso site novoeleitoral.com, vários mesmo. Eu tratei de muita coisa lá. Vou dar um exemplo: eu tratei se houver a renúncia ou o impeachment do atual presidente, né? Eu tratei se eleições diretas ou indiretas, por exemplo. Eu tratei das conversas nada republicanas que houveram, né, que ocorreram entre os últimos delatores e o nosso presidente, Michel Temer. Tratei do áudio, né, que nos intrigou, principalmente nós do mundo jurídico,
entre o ministro Gilmar Mendes e o senador Aécio, até porque a indagação que eu fiz, será que se fosse nós, juízes de primeiro grau, conversando com os vereadores e tangenciando o seu voto, mas enfim, só estou dando exemplo para que o pessoal acompanhe o nosso site, não é? Novoeleitoral.com, e tem também o site dos cursos, eu tenho alguns cursos online. E eu só vou citar, porque tem a maioria deles lá estão de graça. Então, o pessoal que acompanha a TV AD pode ter, não é? Alguns cursos, inclusive os estudantes de direito, curso, por exemplo, sobre prisão, tudo sobre as prisões cautelares, toda prisão necessariamente processual e cautelar. Você entra no nosso site, a galera da produção bota também, são 2 sites. O primeiro eu falei, novoeleitoral.com, e o segundo, www.institutonovoeleitoral, bota só o instituto.com.br. Tem vários cursos lá, não é? Além do nosso blog, joseherval.jusbrasil, então tem site, blog, redes sociais. Como eu digo, eu me orgulho muito desse lado de cidadão, desse lado de estar contribuindo. Então, agora, feito esse preâmbulo, até para sintonizar, e a pessoa pode complementar esse bate-papo entrando no site e vendo a época. Lá tem tantos artigos, você volta 1 ano atrás, 1 ano e pouco, sei lá, 1 ano e meio, né, 1 ano e 3 meses mais ou menos, e vê lá a minha posição sobre essa. E eu não mudei, as pessoas podem ter certeza de uma coisa, eu sou coerente no que penso e sigo. Veja, para mim, ficou muito claro, né? Eu até acompanhei a época o que o ministro Gilmar Mendes colocou. Percebemos a partir da história e também ficou aquela polarização que eu não gosto, eu até fiz um texto recente sobre essa polarização, Moro e Lula, isso não é bom. A mídia faz um mal muito grande, coloca os radicais de lado contra o Moro, a favor de Lula e contra Lula. Isso não é bom. Até porque eu penso que o meu colega vai julgar de modo técnico. Mas a ideia que tinha naquela época, e aquilo ficou para mim muito claro, não só pelos áudios mesmo que tenham sido considerados nulos, é que o presidente Lula, pelos os áudios que foram considerados, porque teve uns áudios que foram considerados irregulares, que estava sem autorização justamente do Supremo Tribunal Federal, né? Por causa do foro privilegiado da ex-presidente. Mas os anteriores estavam validados porque o Lula estava sendo investigado e ele não tinha o foro privilegiado. E lá ele dizia claramente que estava preocupado com o que ele chamou de República de Curitiba, né? Então veja, se você for analisar que a pessoa quer ir para esse foro, justamente porque sabe que esse foro, ou pensa que esse foro vai ser um foro conivente com a sua situação, ou que ele vai julgar e proteger, que eu acho que não. Eu penso que o Supremo Tribunal Federal começa a mostrar, e isso é bom para o Brasil, uma outra faceta. Olha, o Supremo Tribunal Federal foi muito rigoroso no mensalão. Aplicou uma teoria que você conhece dentro do direito penal, que não é nem essas teorias todas, a nível mundial, aplicou com o rigor, que é a do domínio de fato, e condenou aí, vamos dizer, em cima dessa ideia geral de dominar a situação, sem tantas, vamos dizer, provas direto. Então, eu penso que o pessoal que está achando que o Supremo vai ser, vamos dizer assim, vai passar a mão, pode ter surpresa. Porque mesmo tendo mudado a conjuntura de lá para cá, a pressão hoje é diferenciada. Nós temos muitos elementos. Como é que você vai desconstruir os elementos probatórios feitos? Mas qual era o problema que tinha em específico naquela situação e tem hoje também? É a danada da demora. É a possibilidade de você se livrar sem ser julgado, né? Porque, repito, tem N processos. Então, nesse sentido, parece que nós temos que caminhar para o fim. E aí eu já vou começar a me posicionar um pouquinho. Porque não é que o Instituto seja ruim, é que o modo que ele está sendo usado é que é ruim. Nós não estamos sabendo usar o foro privilegiado. Porque se ele for usado corretamente, ele tem um lado até ruim para quem? Para a pessoa, como eu disse, só vai ser julgado uma vez.
Então, para mim, Nazeu, eu sou muito franco, ali, para mim, pessoalmente, foi uma manobra. Eu vi isso muito claro. E ouvi muito bem o Supremo em não permitir e, de outro modo, não agiu, já que você trouxe, não agiu do mesmo modo quando Michel Temer quis nomear e nomeou o senhor Moreira Franco. E eu disse, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. E eu achei extremamente incoerente e usei a fundamentação do próprio ministro Gilmar Mendes. Das coisas que eu não aguento, eu até mais como cidadão, claro que eu também sou um estudioso do direito, essa incoerência, essa falta de isonomia de resultado. Então, para mim, eu não consigo vislumbrar diferença nenhuma do antigo caso da presidente Dilma nomear o Lula, do Michel Temer querendo blindar também, e blindou, nessa ótica, o ministro, né, ministro atual Moreira Franco. Então parece que esse tipo de manobra a gente não pode permitir. E o Supremo, com todo o respeito que eu tenho, e aí eu ousei dizer, para mim foi incoerente nesse sentido. Porque eu digo que não comento caso concreto, mas vez por outra eu ouso. Ouso como cidadão, faz parte. Faz parte. A regra geral eu sou cauteloso. Mas eu penso que em alguns momentos nós temos que nos posicionar. E ali eu francamente me posicionei, está lá no nosso site. Por isso que as pessoas, se tiverem achando interessante, podem aproveitar, além desse programa, o nosso site e ver com mais fundamentos. Inclusive eu trouxe todo o lado técnico, que aqui eu estou tentando simplificar, até porque não tem só estudiosos do direito, nem muito menos profissionais aqui. Doutor Eval, no momento de votar a lei, né, a proposta de emenda constitucional no Senado, os 75 senadores presentes votaram a favor do fim, né, do privilégio, do foro privilegiado, né, a favor dessa proposta que vai mudar a Constituição. Aí, no caso, doutor Eval, 75 autoridades, né, que tem foro, votar a favor da derrubada do mesmo, não assusta um pouquinho, não? A gente que é cidadão acha um pouquinho estranho. Não sei, e o pior é que você tem razão, viu? Porque eu não desconfio, quer dizer, pelo contrário, eu desconfio e ao mesmo tempo não confio muito em muito do que acontece dentro do Congresso Nacional e na calada da noite. Tantos exemplos negativos mudaram. Tanto é verdade que você está trazendo aí um aspecto positivo de 75 pessoas em tese abrir mão, mas é o que eu estou dizendo. Olha, eles não estão fazendo um negócio muito ruim não, viu? Porque, como senadores, eles vão direto para o Supremo. 75 que já disseram claramente, né? Votaram primeiro e segundo turno, né? Eles votaram no segundo turno também. O Supremo está diferente. O Supremo está diferente, isso é patente. Se o Supremo fosse rápido, meu amigo, olha, eu vou te dizer, ninguém queria foro privilegiado mesmo, não. Talvez ele esteja agora, meu amigo, eu estou pulando fora desse barco. Está sendo bom essa história de acabar com o foro privilegiado. Porque, eu repito, ele só vai ter um julgamento. Você acha que é bom você ter só um julgamento? Ou você ter pelo menos 2? Porque se ele abre mão do foro privilegiado, esses 75 senadores que, em tese, né, votaram e se passar não vão ter mais, porque excepcionou-se somente para, salvo engano, o projeto, você me corrige se eu estiver errado, somente ficou ainda o presidente da República, né? O presidente da Câmara, só ele que teria, porque representaria, e o presidente do Senado também, né? Parece que só essas 3 autoridades, né? Eu não tenho certeza se foi só essas 3 não, mas em tese seriam só essas. Eu não sei se mantiveram também os governadores, eu não sei. Você sabe, sim? Doutor, ainda vou olhar se manteve a questão dos ministros do Supremo, eu acho que... Não, todos os ministros eu garanto que não manteve. Agora você me lembrou bem. Eu sabia que eu estava esquecendo o presidente do Supremo. Parece que está mantido. Os ministros abriram mão. Tá? Quer dizer, na realidade, não é que eles abriram, diferente dos senadores, que os ministros não votam. Os ministros poderão ser julgados normalmente pelo juiz, né, do seu domicílio, ou de onde tenha praticado o ato, né, onde tenha a questão do fato onde ocorreu. E aí, evidentemente, nós vamos para a competência normal do processo penal. Né?
Então, veja, a gente tem que olhar isso aí. A gente tem que olhar isso aí. Agora, mesmo olhando esse lado e vendo assim, não, eles estão abrindo mão de um privilégio, né, que essa é a ideia. Eu ouvi dizer, pelo menos antes dos escândalos das últimas delações, ou seja, dos áudios, de toda essa ação programada do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, eu tive, inclusive, notícias, não vou dizer que são tão fortes, mas tive notícias de que já há um movimento na Câmara, que com certeza deve ter cessado agora, de tentar rever melhor esse negócio, de ampliar já essas autoridades e rever vamos dizer, a amplitude dada pelo Senado Federal. Mas penso, Nazil, que não vai ter espaço, não. Eu acho que o foro privilegiado, por essas peculiaridades, deve acabar e penso que vai acabar. Porque o momento é um momento ruim para qualquer tipo de manobra. O povo não vai, o povo já está nas ruas. O povo está nas ruas permanentemente. Claro que a gente sabe que ainda está essa polarização da esquerda com a direita, mas agora que a esquerda está envolvida em corrupção de modo muito claro, com todo o respeito que eu tenho, porque talvez o que o povo brasileiro hoje sinta muito, boa parte do povo brasileiro, é que a gente não esperava que a esquerda fosse tão corrupta quanto a direita, e não havendo mais nem esquerda nem direita, eu tenho dito. Porque, vamos ser francos, os chamados partidos de esquerda, em específico o PT, defendia quando não era governo, eu penso que você vai concordar comigo, a bandeira da moralidade, da honestidade, contra a corrupção, e poxa, que é isso? Então o povo não vai perdoar isso, eu penso. Claro que ainda tem os apaixonados pela esquerda, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia contra o PT, nem contra a esquerda, mas não é possível que você não concorde com isso, por exemplo. Todo mundo tinha o PT como paladino da honestidade. E não é possível que você ache que depois de tantos condenados do PT, a maioria, inclusive, ainda na cadeia, você querer dizer que isso é invenção dos procuradores e do juiz, ou dos juízes, e que, com todo respeito, o PT e toda essa banda podre, porque nem todos os petistas são desse jeito, nem todos os políticos. Acabar com esse discurso de que todo político é ladrão. Acabar com esse discurso que todo político é ruim. Isso são o que os corruptos querem, porque fica tudo dentro do mesmo saco e ninguém consegue discernir os bons dos ruins. Mas, fazendo esse destaque, o povo talvez não consiga perdoar. Como é que um partido onde, vamos ser francos, PMDB, PSDB, esses partidos tradicionais, todo mundo já sabia que a maioria, inclusive dos integrantes deles, eram sim metidos com vários tipos de corrupção. O que foi imperdoável, o que a nação até hoje sente, o povo sente, foi a esquerda também está na mesma linha. Não estou querendo dizer que toda a esquerda está corrompida, como toda a direita também não está corrompida. Eu continuo dizendo, quiserem ver meu texto, ainda temos esquerda e direita? Para mim não temos. Tanto o lado do assistencialismo, que os dois fizeram, e um fez até com mais evidência, quanto o lado da corrupção. Então eu penso que o momento é um momento de reflexão como um todo. E que, com todo esse cenário, com todas essas últimas nuances, não há como a gente permitir a continuidade do foro privilegiado nessa extensão. Não há. E possíveis manobras que eu penso que existiam, porque eles não vão entregar, como diz, o osso tão fácil, que peça eu repetir, que tem um lado ruim também. Mas penso que não tem nenhum tipo de campo propício, não tem nenhum tipo de ambiente para que eles consigam, vamos dizer, deixar de continuar com a ideia do fim do foro privilegiado. Justamente porque o Poder Judiciário, infelizmente, não está estruturado a contento com a devida duração razoável do processo, para que se julgue essas autoridades, né, que não deveriam ser compreendidas como privilégio, como eu falei no primeiro bloco. Então, se a gente não está sabendo usar
o melhor a fazer, indiscutivelmente, é nós extinguirmos. Doutor Eval, em nome da TVAD, em nome do pastor Wender, do Rapaz, Rogério, já acabou. Estamos acabando, encerrando o programa. Mas estamos já felizes. passou esses 15 minutos? Já? Estamos felizes, estamos honrados. Beleza. Assim, o senhor não é apenas uma referência aqui no Mossoró, mas o pessoal de casa não sabe, eu acho que vai saber agora, porque o senhor é palestrante no Brasil inteiro. O senhor roda o nosso país. O senhor é uma pessoa convidada para ser ouvida, né? E o senhor vir no nosso programa é uma honra. O senhor ter honrado aqui com todo carinho, vindo, tirar uma parcela do seu tempo e estar aqui. E foi meio complicado não estar aqui. É verdade, mas eu fico muito feliz, né? Eu confesso aqui que eu, na UERN, né? Sou egresso da UERN, acho que foi em 2006. A minha turma foi convidada para o seu programa. Tinha um palestrante lá e o senhor convidou a nossa turma e eu fui um dos rapazinhos que deram o microfone a escolher 2 ou 3 da turma. Você foi lá falar, né? Eu fiz uma pergunta ao seu entrevistado. Foi. E eu digo ao senhor que, com todo carinho, todo respeito, o senhor foi um dos motivos para eu estar aqui. Bom, rapaz, eu fico feliz demais, fico muito alegre de ver esse depoimento, essa, vamos dizer, esse referencial, e ver que você também, tão bem, vamos dizer, e aprendeu, né? Porque, modéstia à parte, eu gosto de apresentar programa, é uma alegria que eu tenho. E a gente fica feliz de alguma maneira, contribuir. E eu luto para contribuir com essa visão de levar a maior quantidade de pessoas possíveis conhecimentos técnicos na área do direito. O povo precisa demais disso. A única esperança que eu tenho, eu não tenho outra, a única esperança que eu tenho da gente poder mudar esse quadro patético, esse quadro terrível, esse quadro de deploração cívica a partir da deploração moral, desse estado de insanidade total que nós vivemos, eu só tenho um caminho, é a conscientização do povo. O povo está consciente, o povo realmente começar a analisar melhor na hora de votar e também não se preocupar somente em votar, se preocupar em fiscalizar, em participar. Então, quando a gente tem programas como esse, né, que levam esses conhecimentos, é simplesmente fantástico. Eu me orgulho, por exemplo, não só de apresentar programas, né? Estou com o meu programinha parado só por questões técnicas da TV Câmara, que é uma TV pública. Estou paradinho, mas sempre vou aos programas de rádio e televisão. Tem um programa a nível nacional, o pessoal quiser acompanhar, na Rádio Justiça no Brasil, toda quinta-feira às 8h15. Pega em todo o Brasil pelo site da Rádio Justiça. E estou sempre à disposição de todas as TVs, a TVAD, é a segunda vez que eu venho aqui. E sempre que possível, você me chamar, não só para o Dinâmico do Direito, ou qualquer outro programa, que a gente possa discutir assuntos tão importantes, e em especial, quando são assuntos de interesse da coletividade. Eu fico feliz e fiquei muito alegre de saber que hoje você apresenta o programa e se espelhou, né, na nossa pessoa. Isso nos deixa com a certeza que nós estamos no caminho certo. Esse aqui é o doutor Eval Sampaio, magistrado estadual, já esteve incumbido da Justiça Eleitoral na nossa cidade, né? Tem um serviço prestado aqui, tanto como magistrado, como a gente fala, né? A questão da distribuição da justiça fundamentada, como também nas suas mídias sociais, formando cidadãos, a opinião, né, do magistrado, né? Doutor Eval, não é todo magistrado que tem essa sua postura, né? Muitos colegas, né, são reservados. A gente tem que entender, né? Eu entendo eles, né? Não faço nem mas eu quero que eles me entendam também, né? Esses dias mesmo eu escrevi 4 textos, né? E com certeza o pessoal pode estar perto. Ixi, Maria, ele não deve estar trabalhando. Eu estou escrevendo, inclusive, em horários fora, estou indo dar minhas aulas, estou proferindo minhas sentenças, fazendo minhas audiências. Só não estou viajando como coordenador da política processual, que eu viajo o estado inteiro, porque Deus me deu a graça agora e toda a reverência a Ele, não é porque eu estou numa TV aqui evangélica, mas toda a reverência a Ele, me deu o prazer, não é, de estar ganhando mais um filho, e aí eu tenho que ficar do lado da minha esposa, né,
para a chegada do meu filho. E aí eu dei uma paradinha, tudo combinado também com o tribunal. É óbvio que o tribunal sabe que se eu tenho funções aqui em Mossoró, que eu tenho duas, a direção do foro e a segunda vara civil, eu simplesmente coloquei minha agenda toda para cá esses dias. Mas logo após, né, eu volto a colocar minha agenda para todo o estado e na realidade até para o Brasil, porque eu estou furando 2 compromissos no Brasil inteiro nesse período. Muito bem, então permaneça com a programação da TV de Mossoró. Logo após teremos a programação dos jovens e o próximo sábado, se Deus quiser, trazendo temáticas tão importantes como essa, doutor Eval, né, que fala sobre conscientização, né, combate à corrupção, uma nova postura do Legislativo e do Judiciário em face de um tema tão importante que é a questão do combate, né, a esses desvios de conduta que fazem tanto mal à população brasileira, tão sofrida. Então, até o próximo sábado, se Deus quiser.